Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, terapeuta reikiana, trabalho há mais de 10 anos com a pessoa idosa e também com cuidadores, familiares e profissionais que cuidam de pessoas idosas. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar hoje sobre doença de Parkinson. Na verdade, sobre os distúrbios de sono relacionados à doença de Parkinson. Semana passada eu fiz 3 lives aqui, nós falamos sobre os sinais da doença de Parkinson, os sinais mais conhecidos e que possibilitam o médico fazer o diagnóstico, sinais precoces que acontecem já na vida de quem tem a doença de Parkinson e ainda não sabem, sinais que aparecem pelo menos 10 anos antes. E hoje nós vamos conversar sobre os distúrbios de sono, né? Semana passada, quando eu perguntei quais eram as dúvidas de vocês relacionadas à doença de Parkinson, muitas pessoas me enviaram mensagem perguntando sobre isso. É normal uma pessoa que tem a doença de Parkinson ter insônia, ter tremor durante a noite, ter pesadelos? Então foi pensando nisso que eu resolvi fazer a live de hoje, tá bom? Quero te dar então uma boa noite, pedir para você curtir essa publicação, para você compartilhar, para você chamar os seus amigos, os seus familiares, se você tem a doença de Parkinson, ou se você conhece pessoas que têm a doença de Parkinson, ou conhece profissionais de saúde, convide essas pessoas para estarem aqui conosco mais uma vez, tá? Também quero lembrar para você que não assistiu a live de ontem, que a live foi super especial. Até hoje estou recebendo mensagem das pessoas que estão assistindo, as pessoas que assistiram posteriormente e que gostaram. Então assista, aprenda a usar o seu sinalizador, o seu indicador interior, para que você possa ter mais alegria, mais felicidade e assim, estando mais feliz, você possa cuidar melhor dos nossos idosos, tá bom? Já vou olhar aqui, vamos ver quem está ao vivo aqui com a gente, pedir para você deixar aí o seu boa noite, para que eu possa saber quem que está aqui presente com a gente nessa live. Vamos ver quem já está por aqui. Eita, ainda não apareceu no meu celular aqui não, mas vamos lá. Não. Ah, aqui no computador já está aparecendo. Tô vendo aqui que a Zenilda Medeiros já está aqui com a gente, né, Zenilda? Quem mais estiver, pode colocar o seu boa noite aqui, para que eu possa saber quem que está presente, quem que está participando da live. Vamos lá. Pronto, Zenildo tava com saudade de você, tá? Jean Fernandes também, meu amigo, ontem não estava na live, vou cobrar a presença aqui também, Jean. Tem que estar com a gente nas lives. Jean trabalha muito, gente, eventualmente ele tá aqui com a gente, mas meu amigão aí trabalha bastante. Pronto, agora entrou aqui no celular também, porque no celular eu consigo acompanhar as mensagens de vocês direitinho, no computador às vezes passa rápido e eu não consigo ver as perguntas de vocês, né? Bom, então vamos lá, já vou iniciar a live de hoje. Como eu falei, esse assunto, na verdade, ele surgiu de perguntas, de questionamento de vocês relacionado à questão do sono, tá? E caso vocês ainda tenham mais dúvidas sobre a questão da doença de Parkinson, vocês podem enviar mensagem para mim que eu vou estar agendando, vou estar programando mais lives. Por que o foco, às vezes, a gente acaba falando mais de doença de Alzheimer do que doença de Parkinson? Porque a maioria das perguntas que eu recebo, das questões, são sobre doença de Alzheimer, né? Que nós temos aí 3 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Já a doença de Parkinson são 1% da população, que já é muita gente, são pelo menos 200 mil pessoas no Brasil, mas proporcionalmente é uma quantidade menor de pessoas com essa doença. Então, por esse motivo, como a gente às vezes acaba não recebendo, acabo não recebendo muitas perguntas relacionadas a esse assunto, às vezes acaba passando. Mas se você tiver mais dúvida, não só sobre doença de Parkinson, como sobre outras doenças, é só você escrever aqui na página. Olha, Juliana, sugiro esse tema, que eu venho aqui e falo com vocês. É assunto relacionado à saúde do idoso. Estarei aqui sempre com o maior prazer orientando vocês, tá bom? Dá uma boa noite aí para Maria José, Zenilda, que tinha me abandonado, Néia Barreto, Lourdes Silva, Jean Fernandes, isso aí, gente. Brigadão, vamos já iniciar a live, então quem não compartilhou, vamos compartilhar. Então vamos lá, semana passada eu falei para vocês que para que a gente possa fazer um diagnóstico da doença de Parkinson, o idoso, ou caso essa pessoa tenha doença de Parkinson e ainda
Júlia tá me desconcentrando. Gente, porque a Júlia tá me lembrando aqui que é pra pedir a vocês pra se inscreverem lá no meu canal do YouTube, tá? Aí ela tá passando com a folhinha aqui atrás, YouTube, acabei me desconcentrando. Obrigada, Júlia. Mas quem não estiver lá no meu canal do YouTube, se inscreva, por favor. Ative lá a notificação, tá bom? E aí, semana passada eu estava falando com vocês o seguinte, gente. Existem 4 sinais que indicam se essa pessoa pode estar sofrendo com a doença de Parkinson ou não. E o idoso ele tem que apresentar pelo menos 2 desses sinais, tá? Um deles é a questão do tremor, que todo mundo já conhece, que é o tremor de repouso, mas que nem todos os idosos que têm a doença de Parkinson têm um tremor. A gente tem a instabilidade postural, a pessoa que tem a doença de Parkinson tem uma postura mais para frente, a cabeça mais para frente, o que faz com que essa pessoa caia muitas vezes. Ela tem a lentificação de movimentos, todo movimento que ela vai fazer, tudo é mais lento, tudo é mais devagar, então as atividades dela do dia a dia tendem a demorar mais tempo. E tem a questão da rigidez de movimento, que ela tem mais dificuldade para movimentar. É como se ela tivesse com alguma coisa travando, né, as articulações, travando aí o movimento dela. E aí eu falei também de alguns sintomas, outros sintomas, né, como sintomas intestinais, prisão de ventre, a questão de insônia. E agora a gente vai falar especificamente desses transtornos relacionados à questão do sono, tá? E aí 70% das pessoas que têm a doença de Parkinson apresentam pelo menos um ou 2 desses transtornos de sono que eu vou falar para vocês. Então é muito importante que vocês entendam que sim, realmente, de fato, a maioria das pessoas que têm a doença de Parkinson vão ter transtornos de sono, 70% dessas pessoas, tá? E aí, por que isso acontece? Na verdade, quais são esses transtornos que acontecem? A gente tem não só a questão do transtorno da insônia, que é um transtorno também de sono, que é a dificuldade dessa pessoa começar a dormir ou continuar dormindo, ou muitas vezes essa pessoa ela acorda, ela não tem um sono reparador, então ou ela demora muito tempo para adormecer, ou ao longo da noite, quando ela já está ali na segunda etapa do sono, ela acorda, tá? E aí ela acorda muito cansada, ela não tem um sono reparador. Mas não é só a questão da insônia, tá? A gente tem a síndrome das pernas inquietas também. A pessoa deita, ela tá com sono, mas na hora de dormir, ela tem que estar mexendo a perna dela o tempo inteiro. É um transtorno que acomete muito a pessoa que tem a doença de Parkinson. A gente tem o sonambulismo também, tá? Então, muitas pessoas que não têm a doença de Parkinson nunca tiveram sonambulismo, de repente são diagnosticados e com o tempo, ou até antes, porque muitas vezes esses transtornos de sono, eles aparecem 10 anos antes dessa pessoa ser de fato diagnosticada com a doença de Parkinson, ela começa a ter sonambulismo, tá? Uma outra questão, outro transtorno é o transtorno de comportamento do sono REM, que é a segunda fase lá do nosso sono, que é muito importante pra gente. Quem tem a doença de Parkinson tem grande parte, né, tem essa interrupção, esse transtorno do sono REM. E o que acontece? O sono dessa pessoa é muito perturbado. Essa pessoa ela tem sonos violentos. E esses sonhos que ela tem violentos ao longo da noite, eles fazem com que ela se agite fisicamente também, tá? Então, muitas vezes ela vai ter um sono que é um sono vívido. Ela vai sonhar com violência e ela vai acabar reproduzindo aquilo. Então, às vezes ela se machuca, às vezes ela machuca o companheiro que está do lado, porque esse sonho para ela parece muito real. Então, quando a gente vai conversar com a pessoa que tem a doença de Parkinson, a gente vê que 5, 10 anos antes ela já apresenta esse transtorno de sono REM também, tá? E aí, deixa eu ver o que mais, sonambulismo, insônia, sonambulismo. Não falei para vocês também da sonolência diurna, que também é um transtorno, mas que está relacionado lá, é a questão da insônia, né? Então, essa pessoa durante o dia, às vezes, está sentada, dorme, coisa de segundos, e à noite ela tem insônia. Então, é claro, se à noite ela não consegue dormir bem, durante o dia ela vai ter essa sonolência diurna, que a gente consegue aí manejar quando a gente faz a higiene do sono, tá? Então, são esses os transtornos relacionados ao sono, não só insônia, mas sonambulismo, mais pernas inquietas, mais essa sonolência diurna, mais esse transtorno do sono REM, que vai fazer com que essa pessoa realmente tenha sonhos violentos e sonhos vívidos, tá? Então, se você é companheiro de alguém, né, seja idoso, seja alguém mais novo, que frequentemente essa pessoa tem sonhos assim, que é uma característica muito forte da doença de Parkinson, ela se movimenta muito durante a noite, ela te machuca, ela se machuca, observe, porque isso pode ser um sinal da doença de Parkinson também, tá? Quero dar uma boa noite aí para Heleno Castro, seja bem-vindo, está sumido também, Marcinha Shelley, Cleoma Norato, né, que tá falando que... Oi, deixa eu ver.
tá ausente nos últimos tempos, está trabalhando muito, tô te acompanhando, Cleuma. A mãe dela tá acamada, revezando com as irmãs. Ainda bem que suas irmãs, sua família, é uma família muito unida, né, Cleuma? Eu vejo aí pelo Face, isso é muito importante, tá? Verinha Matos, Edina também, boa noite, e Deline, boa noite, tá? E aí, quais são as consequências? A gente falou desses transtornos de sono, eu vou falar para vocês das consequências, tá? É uma das consequências mais preocupantes para esse idoso que tem a doença de Parkinson, que tem esses transtornos, é que ele acaba sofrendo muitas quedas. Por quê? Além da questão da instabilidade postural, além da questão do tremor, de todos esses sintomas motores que ele já tem por conta da doença de Parkinson, ele, por conta da sonolência, né, não dorme à noite, fica com muito sono durante o dia, perde a concentração, perde a atenção, e aí junta a dificuldade de movimento com a falta de atenção, de concentração, esse idoso acaba sofrendo muitas quedas que às vezes são fatais. Então, observou, você tem Parkinson, cuida de alguém que tem Parkinson, se a pessoa não está dormindo bem, tem que procurar imediatamente o médico, né? Porque, apesar de ser comum, não significa que a gente tem que tratar como normal, tá? É uma anormalidade. Então, você tem que procurar um médico, uma avaliação para ver o melhor tratamento para essa situação, para que esse idoso consiga dormir melhor, tá? Então, uma das primeiras consequências é a queda. A segunda, que está relacionada à queda, é a questão dos transtornos cognitivos, como eu falei. Se a pessoa fica desatenta, fica com falta de concentração, perde a memória, e aí, é claro, se ela dorme pouco, como eu já falei em várias outras lives, a possibilidade de ela ter prejuízos cognitivos, e aí de surgir a demência de Parkinson é maior. Então, a gente tem que tratar a questão do sono por conta disso. E por último, significa também que se ela dorme pouco, a doença dela vai avançar mais. E na verdade existe uma relação assim, quando a gente vê alguém que dorme pouco, que tem muitos transtornos de sono na doença de Parkinson, em geral ela está em fase avançada. Ou a doença avança mais porque ela está tendo esses transtornos de sono. Então, de qualquer forma, a gente tem que cuidar desses transtornos de sono para que ela consiga dormir um pouco melhor e assim frear um pouco o avanço da doença de Parkinson, tá? E aí eu vou falar para vocês as causas desses transtornos de sono. A primeira causa é a própria doença. Por quê? A própria doença de Parkinson, à medida que ela vai avançando, como eu falei para vocês, os neurônios de determinada área do cérebro vão morrendo. E aí a gente vai ter interferência no nosso centro regulador do sono. Então, por isso que a própria evolução da doença vai trazer transtornos de sono para o idoso. Além dessa questão, os sintomas motores da doença também. Porque o que a gente pode observar é que quem tem a doença de Parkinson muitas vezes continua tremendo durante o sono. Ela está dormindo, mas ela está tremendo. E aí, por conta desse tremor, ela acaba acordando durante a noite. Ela dorme, adormece e acorda com o tremor. Então, assim, a própria progressão da doença, que vai causando alterações no cérebro, no nosso centro regulador, vai dificultando essa questão do sono, né? E aí, mesmo às vezes, quando essa pessoa está no início da doença, por conta do tremor, o tremor acorda essa pessoa e não deixa que essa pessoa durma a noite inteira, tá? Uma outra questão que influencia também são as próprias medicações que são prescritas para a doença de Parkinson. O tratamento para a doença de Parkinson, né? Com os medicamentos atuais, ele não cura, mas assim, os resultados são muito bons em termos de qualidade de vida. Então, o tremor diminui, a rigidez diminui um pouco. O idoso, ele logo sente, quando ele realmente tem a doença de Parkinson e utiliza a medicação, ele sente melhoras. Porém, essas medicações, a dosagem, ela tem que ser muito específica, muito particular, porque o idoso, a própria medicação de Parkinson pode acabar estimulando muito o idoso e por conta dessa estimulação, fazendo com que esse idoso não consiga dormir. Então, às vezes é muito complicado até para o profissional fazer esse manejo. Então, a família também tem que ter paciência, o idoso tem que ter para chegar ali na quantidade necessária para esse idoso, para que esse medicamento não estimule demais e aí, às vezes, melhore um sintoma, mas piore outra coisa, como a questão da insônia, que a medicação pode piorar, tá? Uma outra questão também relacionada que pode estar causando essa dificuldade, essa questão do sono, da insônia e dos outros transtornos também, são as comorbidades, tá? Então, o que é comorbidade? É uma doença que surgiu relacionada a uma outra doença primária. Então, qual seria a doença primária aqui? A doença de Parkinson, tá?
qual seria o exemplo de outras doenças que surgem em decorrência do Parkinson? Depressão, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse. E aí a pessoa descobre que está com a doença de Parkinson, começa a ficar ansiosa, começa a ficar estressada, com medo, porque vai depender de outras pessoas, o que pode acontecer com ela, ou entra num processo depressivo, e aí por conta de estresse, depressão e ansiedade, essa pessoa passa a dormir pouco, tá? Então, como eu falei com vocês nas outras lives sobre a doença de Parkinson, existe a depressão lá fisiológica, a gente sabe que quem tem a doença de Parkinson, por conta da morte dos neurônios na área do cérebro, lá da substância negra, que são os neurônios que produzem dopamina, essa pessoa muitas vezes vai ter uma depressão fisiológica. Mas ela usa medicação, tá? Para a doença de Parkinson, que vai estimular a produção de dopamina, ou que vai ter os mesmos efeitos que a dopamina, e essa causa fisiológica se resolve. Porém, muitas vezes, se essa pessoa psicologicamente ela não consegue lidar com a doença, ela entra num processo de depressão por outras causas, né? E aí o que acontece? Estando com esses processos depressivos, essa pessoa não consegue dormir bem. Então, muitas vezes o médico vai ter que prescrever ou tratamento psicológico, outras terapias associadas, mas também a medicação para essa pessoa lidar com a depressão e conseguir dormir melhor. E aí, sempre lembrando, vai tratar a depressão, vai ter que passar um medicamento hipnótico à noite para essa pessoa dormir também, senão ela acaba ficando muito agitada, tá? E aí a gente tem a depressão e a gente tem também uma outra doença, uma outra comorbidade muito associada à doença de Parkinson, que gente, até perdi o nome agora que eu tava olhando aqui. Júlia, pega meu copinho lá pra mim, um instantinho. Perdi o meu raciocínio, de repente. Mas que é a apneia do sono, gente. Gente, eu me distraí aqui por um momento, porque eu tô aqui fazendo a live com vocês e a Júlia tá aqui atrás assistindo televisão. Assistindo o desenho dela. Então, por um momento que eu olhei uma imagem passar ali, eu me distraí. Mas a gente tem duas comorbidades associadas à doença de Parkinson, né? Que a primeira delas é a depressão, a segunda é a apneia do sono. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes do quanto que é importante tratar a apneia do sono para não ter demências. E aí, para não ter problemas relacionados também à questão de doenças do coração, infarto, AVC. Só que na doença de Parkinson, a própria doença de Parkinson tende a levar essa pessoa a ter apneia do sono. Só que muitas vezes o cuidador, o familiar não sabe, vê o idoso roncando, acredita que é normal roncar. Em geral, quando essa pessoa ronca, ela tem apneia do sono. Quando ela tem apneia do sono, ela fica pelo menos 20 segundos sem respirar. E aí, como fica sem respirar, isso vai trazer um conjunto de transtornos que pode levar esse idoso a ter tanto problemas do coração, ter um infarto, ter um AVC. Então, é importante tratar a apneia do sono para esse idoso conseguir dormir bem, tá? E aí não piorar, não fazer com que essa doença vá progredir de forma mais avançada, de forma mais rápida. Então, a gente tem a própria doença, a gente tem os medicamentos para tratar a doença de Parkinson, que muitas vezes acaba causando insônia, e a gente tem a apneia do sono e depressão como comorbidades, ou seja, como doenças que surgem a partir da doença de Parkinson, que podem piorar esses transtornos de sono, tá? E além disso, a gente tem outras doenças também que muitas vezes não estão associadas à doença de Parkinson, mas que vai ser o que o médico vai olhar primeiro. Então, muitas vezes o homem idoso, ele pode estar com hiperplasia prostática. O que é isso? A próstata do idoso cresceu. Tá? A hiperplasia prostática não é câncer, tá, gente? Hiperplasia prostática é algo que acontece, sei lá, 90% dos idosos acima de 70, 80 anos tem hiperplasia prostática, a próstata cresce. Quando a próstata cresce, ela pressiona a bexiga, então essa pessoa vai acabar acordando várias vezes para urinar, e isso vai dificultar o sono. Além disso, a gente tem a bexiga neurogênica também, muitas vezes acontece com uma mulher idosa. Então, essa pessoa vai ter noctúria, tanto a pessoa que tem hiperplasia prostática, quanto a bexiga neurogênica, que é um problema lá no aparelho urinário do idoso, da idosa, vai fazer com que essa pessoa urine várias vezes e acorde várias vezes durante a noite. Então, a primeira coisa, o passo é o médico saber o que está acontecendo. Qual é a questão de base? Será que realmente é a doença de Parkinson ou são essas doenças? É um problema do trato urinário, é um problema de próstata? Ou será que é por conta da depressão, que é por conta da apneia do sono? O médico vai investigar tudo isso para saber qual é a causa de fato, para poder fazer o tratamento, tá? E aí, esse é o primeiro passo a passo. E é a partir do momento que o médico identificou,
para qualquer uma dessas coisas que eu falei, dessas possibilidades. O médico vai indicar que você faça higiene do sono. Então, higiene do sono a gente tem vídeos, eu tenho vídeos falando sobre como dormir melhor, como fazer higiene do sono, tem vídeos aqui no Face, tem vídeos lá no YouTube, então você pode procurar. Todos os vídeos que eu tenho lá com o título sono, eu falo sobre a questão de higiene do sono também. Então, o médico vai indicar todo aquele passo a passo que eu já fiz lives aqui com vocês, indicando como faz a higiene do sono, tá? Depois o médico vai observar também a questão da medicação, se é a própria medicação da doença de Parkinson que está causando esses transtornos. E aí ele vai ajustar essas medicações, tá? Além disso, se for depressão, o médico, em geral, vai prescrever um antidepressivo e vai prescrever também um medicamento, um hipnótico para essa pessoa dormir à noite, tá? Que hoje é a melhor classe de medicamentos que a gente tem para tratar insônia sem trazer tantas consequências, tantos prejuízos para a saúde dessa pessoa. Então, vai olhar isso, vai olhar a medicação que toma, vai olhar se é depressão, se for apneia do sono, vai indicar para esse idoso perder peso. Muitas vezes, quem tem apneia do sono, em geral, está obeso também. Então, se já está obeso e tem a doença de Parkinson, a chance de piorar mais ainda esse quadro se duplica, quadruplica. Então, é importante perder peso, fazer exercício e tratar a apneia do sono para que esse idoso possa ter uma qualidade de vida melhor, tá? E aí, bom, então é isso. Vai identificar a causa, higiene, verificar a questão dos medicamentos, verificar se é depressão, verificar se é a apneia do sono. Então, esses são os passos que o médico vai seguir para trazer mais qualidade de vida para você. Lembrando sempre que higiene do sono está em todas as situações, você tem que fazer para você dormir melhor. Por quê? Como eu falei, tem insônia, tem alguma dificuldade para dormir à noite, tem sonolência durante o dia. Se esse idoso deita e dorme durante o dia, vai ter insônia de novo. Então, a tendência é o ciclo continuar, se intensificar cada vez mais, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês agora. A Edina tá falando que está aqui pela primeira vez, né, Edina? Que bom que você tá gostando. Aproveita para entrar lá no nosso canal do YouTube, assistir as outras lives. Tem vários assuntos aí relacionados à saúde da pessoa idosa, tá bom? Deixa eu ver. Helena falou que gostou da minha blusa. Zenilda gostou do meu cabelo. Deline que tá gostando. Quais são as comidas e bebidas que dão insônia em global? A pergunta do Heleno. Em relação à alimentação estimulante, né, Helena? Então, assim, café, o próprio chá verde, que é super saudável, a gente não pode tomar depois de 4 horas da tarde, porque vai ser estimulante. Os próprios refrigerantes com cola também. Então, tudo que é estimulante, e os piores em geral são cafeína, que é muito estimulante, chá verde, que é muito estimulante, a gente tem que tomar no máximo aí até 3 horas, 4 horas da tarde. Se for alguém que está com muitos transtornos realmente relacionados ao sono, às vezes é melhor nem beber, ou só beber até meio-dia. Acordar, tomar um copo de chá verde, um copo de café e não tomar mais para não piorar. Porque quanto mais estímulos essa pessoa que tem insônia, que tem transtornos, quanto mais estímulos ela tem no período da tarde para a noite, pior, tá? A Cleuma falando aqui, deixa eu ver... que a Cleuma compartilhou para a Deline, né? Então Deline veio para indicação da Cleuma. Tá, boa noite para a Glaciete. A Glaciete está me perguntando, o esposo dela ronca. Então, Glaciete, se ronca, tem que ser feita uma polissonografia, tem que verificar se o seu esposo ele não tem apneia do sono, tá? Em geral, quem ronca tem apneia do sono. Então, procure um médico do sono aí no seu município, veja se tem, para que ele faça os exames e veja se é apneia e comece a tratar a apneia do sono, tá? Dá uma boa noite para Eliane Barros, boa noite para Cleuma. Cleuma já falei, né? Cleuma tá citando aqui Eliane Costa. Lourdes Silva, falando que parece ser mais complicada do que Alzheimer. Então, Cleuma, Lourdes, na verdade, todas essas doenças, a doença de Alzheimer também tem a ver com morte de neurônios, doença de Parkinson também. Na verdade, a doença de Parkinson é um pouco mais tranquila de lidar, porque a evolução é muito mais lenta do que a doença de Alzheimer e nem todos vão ter demência. Então, assim, na doença de Alzheimer, não. Já inicia com a demência, essa pessoa já perde a memória dela, já perde traços da personalidade dela. O processo é muito mais dolorido, assim. Não tem como a gente comparar a dor de quem tem a doença, né? Mas olhando do ponto de vista, assim, de evolução, de consequências da doença, a doença de Alzheimer tende a ser mais pesada. Doença de Parkinson, apesar de ter esses sintomas motores, que é difícil de lidar, eu sei que você que está assistindo, né, com certeza vai me dizer isso, que é muito difícil de lidar,
As medicações que a gente tem hoje para a doença de Parkinson conseguem segurar bastante esses sintomas motores. Então, o tratamento, ele, apesar de não ser curativo, ele traz muita qualidade de vida para esse idoso. E esse idoso está lúcido, né? Então, assim, 40% lá, depois de 15, 20 anos que tem a doença, vai ter alguma demência. Mas, em geral, são só os sintomas motores que são aí manejados com a medicação. Na doença de Alzheimer, a questão já desde o início já tende a ser bem pesado, não em termos físicos, né, que o avanço da doença em termos físicos vai ser lá na frente, mas em termos mentais, né, dessa pessoa ter que estar sendo monitorada o tempo inteiro, de precisar de cuidador o tempo inteiro, tende a ser algo mais cansativo, tá? Boa noite, Joaquina, Deline, falando que a idosa que ela cuida tem alucinações aí, né, vê o quarto cheio de água e tal. Então, existem medicações sim, Deline, que você tem que procurar ou neurologista ou psiquiatra, porque eles vão indicar medicações para lidar com isso, tá? Só que para além disso, para você lidar com a questão das alucinações, não só a medicação, mas você precisa também aprender a lidar com elas. De que forma, como você vai reagir com esse idoso, com essa idosa, quando ele tiver alucinações, né? Então eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso na doença de Alzheimer, mas é a mesma coisa, independente se essa idosa tem a demência de Alzheimer, ou tem a demência de Parkinson, ou tem demência vascular, está tendo esse tipo de visão, está ouvindo coisas, a forma de lidar vai ser a mesma. Então eu tenho vídeos lá no YouTube falando como você lidar com alucinações na doença de Alzheimer. Você pode assistir, que esses vídeos vão te ajudar bastante também, tá bom? Mas não dispensa você procurar um médico para que essa idosa, esse idoso receba também a indicação de medicações, tá? Boa noite para Tânia Aparecida de Ubá, seja bem-vinda, Tânia. Joaquina está me perguntando se quem tem diabetes terá Alzheimer mais rápido. Então, Joaquina, hoje a doença de Alzheimer já é considerada como Alzheimer, como se fosse diabetes tipo 3. Por quê? A gente já sabe a influência da insulina na doença de Alzheimer. Então, o que acontece com quem tem diabetes, tá? A gente fica com a glicose muito alta, a gente estimula muito a produção de insulina. Tudo isso que causa a diabetes causa também a doença de Alzheimer. Por isso que eu falo a questão da medicação, da alimentação, né? A prevenção para a doença de Alzheimer é a mesma prevenção para a doença para diabetes, tá? Então, hoje a gente sabe que, assim, pelo menos 50% das pessoas diabéticas vão ter doença de Alzheimer. Já se considera, então, a doença de Alzheimer como se fosse uma diabetes tipo 3, porque a gente tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 3. Hoje já se considera que a doença de Alzheimer é uma evolução da doença da diabetes, tá? Então é importante, assim, cuidar da alimentação, evitar excesso de carboidrato, né? Evitar essas gorduras ruins, evitar produtos industrializados para a gente evitar as duas doenças. E se você tem diabetes, é importante que você saiba que se você fizer exercício físico, se você mudar a sua alimentação, você consegue até reverter a diabetes, tá? A gente pode falar sobre esse assunto também. Acho que a gente falou pouco sobre diabetes aqui na página. Se for uma demanda de vocês também, eu posso separar momentos, agendar lives para a gente conversar mais devagarzinho, explicar para vocês o que acontece com quem tem diabetes, o que causa diabetes tipo 2 e o que você tem que fazer que vai te ajudar a reverter a diabetes e vai te ajudar também a não ter doença de Alzheimer, tá? Então, Joaquina provavelmente tem diabetes, né? Então, Joaquina, não adianta só tomar medicação para diabetes, tá? Tem que mudar a sua alimentação e muitas vezes, né? Aqui no Brasil, acho que 95% dos profissionais só passam medicação e não indicam mudanças alimentares. E quando indicam, indicam coisas que não têm nenhuma evidência científica para isso. Então você pega um paciente diabético, você fala para ele comer biscoito de sal, para ele comer pão e tasca medicamento nele para abaixar a glicose. Só que ele come pão, ele come biscoito, ele come industrializado, que vai fazer a glicose dele lá em cima. Aí a glicose vai lá em cima, ele toma medicação para baixar. A glicose vai lá em cima, ele toma medicação para baixar. Então o que seria melhor fazer? Evitar esse tipo de alimentação, porque você não vai ter pico de glicemia, né? Mas a maioria dos profissionais, infelizmente, trabalha com uma abordagem que não tem nenhuma evidência científica, e aí a pessoa que é diabética continua dependente de medicação a vida inteira, e aí lá na frente pode ter doença de Alzheimer sim, tá? Glaciete está aí agradecendo. Maria Inês, boa noite, seja bem-vinda, Maria Inês. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha ficado claro a questão da insônia na doença de Parkinson. Então, você conhece alguém que tenha doença de Parkinson, procure um médico.
alguém que tem a doença de Parkinson, que está com esses transtornos, é preciso tratar esses transtornos de sono. Se você conhece alguém ou se você está com transtornos de sono, alguns desses que eu citei aqui, procure o médico, porque pode ser que você já esteja com sintoma prévio da doença de Parkinson, isso tem que ser analisado. Não quer dizer que se você tem esses transtornos você vai ter Parkinson, mas quer dizer que pessoas que são diagnosticadas com a doença de Parkinson, 5, 10 anos antes apresentam esses transtornos. Então fique ligada se você tem esses transtornos de sono que eu falei, e especialmente o transtorno de comportamento do sono REM, que é aquele que eu falei que a pessoa fica se batendo à noite, fica violenta, tem sonhos violentos, sonhos que fazem com que ela se movimente muito na cama, às vezes se machuca o companheiro. Se isso acontece com você ou com seu companheiro, procure uma avaliação médica, uma avaliação neurológica, tá bom? Então é isso, vou agradecer a presença de vocês. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui para conversar sobre sobre câncer de próstata, tá? Então mesmo, eu sei que a maioria das seguidoras aqui, acho que 90, 95% são mulheres, mas certamente você conhece homens e certamente você conhece homens idosos, tá? Importante que a gente saiba que o número de homens com doença de próstata, câncer de próstata, está aumentando, assim, indefinidamente. Infelizmente, muitos casos são em homens que também nem são idosos, tá? Como foi o caso do meu esposo, como foi o caso de várias pessoas que eu venho acompanhando. Recentemente, um homem de 38 anos morreu na minha cidade com doença de próstata. Então, assim, você que é mulher precisa também entender, porque a gente sabe que os homens geralmente não cuidam da saúde. É justamente porque eles não buscam informações sobre saúde, não cuidam da saúde, é que eles morrem cedo. Então, muitas vezes, a gente, que tem que conhecer, que tem que procurar informações para compartilhar com esses homens, para que eles se cuidem, né? Então, eu convido você, mesmo sendo mulher, que esteja aqui quarta-feira às 21 horas para aprender sobre câncer de próstata, tá? Então, boa noite aí, vamos dar uma boa noite para Lourdes, gratidão. Gente, gratidão pela presença de vocês, uma boa noite. Desculpe aí alguns momentos que eu tive aqui de desconcentração, mas é isso. Gratidão pela presença de vocês, compartilhem, tá? Coloquem aqui o nome de outras pessoas que sejam idosos, que sejam cuidadores, que sejam familiares e profissionais, para a gente levar mais informações. E se você tem sugestão de live, coloque também suas sugestões de lives, que eu vou agendar, vou colocar no meu cronograma e vou trazer essas informações para vocês, tá bom? Então, gratidão, boa noite, fiquem em paz e até quarta-feira.